Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio dessa semana do nosso podcast Perguntando Teologia. Lembrando que são disponibilizados novos episódios todas as sextas-feiras no nosso podcast. Meu nome é Lucas Alexandre e hoje eu estou acompanhado com meu amigo que é teólogo e professor na área do ensino bíblico, Tiago Jordão. Fala Tiago, tudo bem? Fala Lucas, tudo bem? É um privilégio estar conversando com você, com nossos ouvintes e estar de volta aqui ao nosso podcast. Maravilha, Tiago. Pergunta de hoje é a seguinte: se sou cristão, por que sofro? Muito bem, Rivaldo. É uma pergunta que é comum, né? A gente ouvir de alguns cristãos e, na verdade, a gente pode começar a responder dizendo que a pergunta é válida, porque nem todo mundo vai concordar com ela, ou nem todo mundo vai dar o mesmo tipo de resposta. Mesmo entre os cristãos, nós temos algumas pessoas que vão entender, vão ensinar que cristão, na verdade, quando está andando em comunhão com Deus, quando está com tudo certo na sua vida, quando está praticando a justiça, quando está vivendo do modo correto, ele não sofre, que o sofrimento, na verdade, é uma punição por algo de errado que está acontecendo na sua vida. Isso é muito conhecido nos nossos dias como teologia da prosperidade, uma ideia de que Deus sempre deseja e Deus sempre quer a nossa prosperidade, e quando nós não estamos prosperando, ou seja, quando estamos no oposto disso, quando estamos sofrendo, é por conta de algum pecado, de algum erro, de algo que nós estamos fazendo de modo indevido. Como eu disse, é bem comum entre os cristãos esse tipo de ensino, mas é bom a gente começar afirmando e lembrando que isso está errado, né? Trata-se de uma teologia torta, de uma teologia errada, de uma interpretação ruim das escrituras, porque é claro que nós temos um Deus que ama os seus filhos, e é claro que esse Deus, ele deseja, sim, que os seus filhos sejam abençoados, que vá tudo bem. Deus é um Deus de amor, Deus nos ama e Deus deseja o bem para as nossas vidas. Porém, nós precisamos entender que Deus desejar o bem para as nossas vidas não significa que existe uma relação tão direta de causa e benefício entre eu ser uma pessoa correta e, por consequência, eu ser abençoado por Deus. A gente consegue entender isso de modo muito claro nas escrituras, olhando especialmente o livro de Jó. Jó sofre e Jó é definido desde o início como homem justo, homem íntegro, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, mas ainda assim ele sofre, né? E a gente vai ter os amigos dele conversando com ele, o diálogo, né, que acontece ao longo do livro é em torno desse assunto, os amigos defendendo esse tipo de pensamento de que se Jó está sofrendo é porque algo de errado ele fez, porque Deus não deixaria um filho fiel, temente a ele, vivendo naquela situação, e Jó dizendo que ele não fez nada que mereça tal sorte, ou que mereça aquilo que está acontecendo com ele. A gente tem, é claro, diversos outros exemplos nas escrituras. Nós temos profetas como Jeremias, nós temos homens como Paulo, temos homens como Pedro, e especialmente nós temos Cristo, né? Se houvesse uma relação tão direta e tão simples nesse mundo entre fazer o bem e ser uma pessoa próspera, abençoada, Cristo não teria a vida que teve, né? Não teria a sorte que teve. Mas mesmo que alguém fale, mas Cristo era um caso à parte porque ele tinha que morrer, nós temos apóstolos, temos Paulo, um homem que foi tão temente a Deus, tão abençoador, enfim, que deixa uma herança tão rica para o cristianismo, e é um homem que lida constantemente com o sofrimento. Então, primeira coisa que é importante a gente dizer é que essa pergunta ela está correta. Cristãos sofrem, e não existe uma relação de que se eu sou um bom cristão, então eu não sofro, se eu faço tudo certo na minha vida, se eu sou temente a Deus, então o sofrimento não vem sobre a minha vida. Essa é a primeira coisa pra gente dizer aqui. Segunda coisa, e que talvez caberia a gente entrar nisso em um outro episódio, em um outro momento, é a gente relacionar Deus com o sofrimento e, consequentemente, relacionar Deus com o mal. Esse tema dentro de teologia é abordado há muito tempo, isso é chamado de teodiceia, a ideia de como é que pode um Deus bom, que pode fazer qualquer coisa e ainda assim o mal existe no mundo. Como que eu concilio essas três coisas? Porque se Deus é bom e Ele quer o bem para os seus filhos por ser bom, e se Ele é onipotente e pode fazer todas as coisas, então por que Deus não estala os dedos e o pecado some, e o mal some, o sofrimento some? Então, esse assunto, teodiceia, tenta entender como que existe o mal, como que existe o sofrimento, sendo que existe um Deus que é bondoso e que ao mesmo tempo poderia, por ser onipotente, resolver esse problema de uma vez por todas. Então, isso é um assunto que a gente precisaria entrar em um outro episódio, mas é importante a gente falar que essa pergunta
ela passa por aí também. Então a gente precisa lembrar que quando nós falamos sobre mal, quando nós falamos sobre sofrimento, antes de colocar isso diretamente sobre os ombros de Deus, por assim dizer, nós precisamos lembrar que o mal e o sofrimento é consequência do pecado. E é parte de uma ação que fomos nós quem executamos, não é? Se nós sofremos, é porque nós pecamos, é porque lá atrás nós abrimos mão daquela vida que Deus nos deu, daquela delícia que era o paraíso, que era o Éden, e nós abrimos mão disso tudo para viver uma vida desconectada de Deus, para viver uma vida onde nós seríamos os nossos próprios deuses, onde conduziríamos as coisas da nossa forma. Então, nós estávamos em Adão e nós estávamos desta forma optando, escolhendo por abandonar Deus. Porque quando a gente pergunta assim, poxa, se Deus pode fazer tudo, o mal ainda assim está presente, por que, né, que Deus deixa isso acontecer? Nós esquecemos que lá atrás, quando o homem tinha condições de tomar as suas decisões, o homem decidiu se desviar de Deus, né? Então, cabe também nesse assunto colocar isso mais na conta da humanidade e como consequência do pecado, do que simplesmente perguntar por que Deus não faz nada a respeito disso. A terceira coisa que é importante a gente pensar nesse assunto é que Deus faz algo, sim, a respeito do sofrimento. E nós não podemos deixar de dizer que quando nós perguntamos, poxa, por que eu sofro se eu sou cristão? Por que Deus não faz nada a respeito da minha situação? Por que Deus não está intervindo, né? Mesmo em um tempo tão difícil como que a gente tá vivendo, com tantas notícias complicadas, com tantas pessoas queridas, tementes ao Senhor, vivendo situações tão desoladoras, a gente precisa lembrar que Deus faz sim algo a respeito do sofrimento. E essa contribuição que eu quero deixar como resposta, a gente lembrar que, primeiro, nós estamos no meio de um processo. Então, quando eu penso por que Deus não faz nada a respeito do sofrimento, eu preciso lembrar que Deus já fez tudo a respeito do sofrimento. Mesmo o homem tendo se desviado, mesmo o homem tendo abandonado o Senhor, Deus se faz homem, vem na pessoa de Jesus, morre em nosso lugar, morre em favor dos nossos pecados para nos reconciliar com Deus e justamente para poder resolver o problema do pecado, para poder resolver o problema que nós causamos lá atrás no Éden. Dessa forma, é claro que Deus está resolvendo o problema do sofrimento. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente tem que lembrar de Apocalipse, capítulo de número 21, que nos promete, né, quando Deus fala, agora sim, está terminado, agora Deus está habitando com os homens, não há mais choro, não há mais lágrima, não há mais tristeza, não há mais dor, mas nós não chegamos ainda assim. Nós estamos entre esse período em que, como nós comentamos em outro episódio, não é chamado o já e ainda não, ou seja, Cristo já morreu pagando o preço pelo pecado, mas nós ainda não estamos livres plenamente da presença do pecado, porque nós estamos vivendo essa fase chamada época da igreja, em que nós temos a oportunidade de alcançar novas pessoas com a mensagem do evangelho. Então, Deus já fez tudo a respeito do problema do pecado e, consequentemente, para acabar de vez com o sofrimento, mas é claro que isso está acontecendo de modo muito maior do que simplesmente os sofrimentos particulares que nós temos. E a segunda coisa que eu acho sempre importante e que certamente o livro de Jó também nos deixa como um ensinamento, uma aprendizagem muito grande, é nós lembrarmos que a dor ela tem um efeito pedagógico, a dor nos ensina muito, o sofrimento nos ensina muito. E como cristãos, nós estamos aqui para nos relacionar com Deus, nós estamos aqui nessa vida que nós queremos e dizemos que queremos conhecer o Senhor, queremos a cada dia conviver mais de perto com o Senhor, e para isso o sofrimento é talvez a ferramenta que mais nos ajuda, É importante só frisar aqui que isso não acontece porque Deus precisa do sofrimento para nos ensinar alguma coisa. Deus não precisa do sofrimento, mas nós, como nós falamos, nos desviamos de Deus lá atrás. E ao nos desviarmos de Deus, nós decidimos viver a vida do nosso próprio jeito. E isso faz com que o sofrimento se torne um dos poucos momentos em que nós reconhecemos que nós não estamos conseguindo viver da forma como gostaríamos, que a vida não está tão boa como nós achamos que ela está longe de Deus. Então o sofrimento é aquele momento em que nós olhamos e falamos, poxa, é verdade, nos afastamos do Deus que não deveríamos ter nos afastado, nos afastamos do nosso Criador, e isso faz com que a gente volte para Deus. Isso realinha o nosso pensamento com Deus, o nosso caráter, o nosso compromisso. Muito bem, Thiago. Queria que você trouxesse para a gente algumas aplicações práticas que a gente conseguiria aprender com essa reflexão e esse estudo que você trouxe para a gente.
Uma coisa é a gente falar sobre esse assunto de dentro de uma biblioteca, sabe? Ou estudando textos, ou meditando sobre isso em um parque. Outra coisa é a gente falar sobre esse assunto da cama de um hospital, da beira do caixão de um parente querido. É delicado, às vezes, a gente falar sobre esse tema. Mas o que dá pra gente a certeza de que nós podemos entender dessa forma é justamente a palavra do Senhor. É dela que vem a nossa esperança, é dela que vem a nossa convicção. O que eu imagino, o que eu penso que mais seja útil, como instrução, como dica talvez para esses momentos, é a primeira coisa, nós não perdemos Deus de foco. Eu acho que o livro de Salmo, ele é importantíssimo para mostrar pra gente que eu e você temos liberdade de abrir, de rasgar o nosso coração diante de Deus, de falar para Deus o que a gente acha, o que a gente não acha, de chegar diante de Deus e trazer até em verdades, né, do tipo, poxa Deus, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está aqui, como o salmista tantas vezes traz, né, mas é a liberdade que nós temos para abrir o nosso coração diante de Deus. Então, a primeira coisa é passar o sofrimento com Deus, é você abrir o seu coração diante de Deus. É mesmo nos momentos em que você acha que Deus não está te escutando e que Deus não está intervindo, é você lutar com Deus, como Jacó faz, é você trazer o seu problema para Deus, mas jamais permitir que o sofrimento vá te distanciando do Senhor. Vale muito mais a pena nós lutarmos com Deus, ainda que depois nós vamos olhar e entender a situação de uma outra forma, do que nós nos afastarmos do Senhor. A segunda coisa é estar atento para aquilo que nós podemos aprender, como nós colocamos, né? É lembrar que o nosso grande objetivo aqui não é uma vida tranquila, uma vida pacífica, uma vida calma, algo do tipo, a vida tá 100%. O Salmo é importante nisso também, em um texto que vai ser retomado pelo autor de Hebreus, quando ele fala, ainda resta um descanso para o povo de Deus, ou seja, nós ainda aguardamos por esse momento, não chegamos na nossa pátria celestial, não chegamos no momento de descanso, então enquanto estamos aqui, é saber que no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo porque Cristo venceu o mundo. Então é esse olhar na cruz, é esse olhar no Calvário, é esse olhar no nosso Senhor que, como o livro de Hebreus fala, veio e sofreu tudo aquilo que nós podemos sofrer. E ainda assim ele fez isso sem pecado. Então é essa luta por viver a situação junto com Deus, por entender que Coríntios nos lembra também, não sobrevém tentação, provação que não seja humana. Deus não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças, pelo contrário, junto com a dificuldade, ele trará o livramento. Então é buscar o Senhor, é manter o olhar no Senhor, manter a esperança no Senhor, para que quando o sofrimento passar, e ele vai passar, a gente olhe e perceba que nós estamos agora mais próximos do Senhor do que nós estávamos quando ele começou. Muito bem, Thiago. Então quero te agradecer por essa reflexão que você trouxe pra gente. Realmente acredito que é muito importante refletirmos sobre isso. Para você ouvinte, fico convite a estar com a gente também nos próximos episódios. Lembrando que nós estamos nas redes sociais. Você consegue acompanhar todos os nossos novos episódios, nossas enquetes, inclusive nos enviar as perguntas também, as dúvidas que vocês têm, através da nossa página no Instagram, Perguntando Teologia. Esperamos vocês no próximo episódio e até lá.